O Huxley falou: não entendo como um biólogo, divulgador científico, fica com essa bobagem de jatinhos. Isso é irrelevante. O problema é o consumo de carne. Então, Huxley, é que a diferença entre eu e você é que eu entendo que o consumo de carne é um problema, mas eu também entendo que o jatinho é um problema. Se você acha que o jatinho do bilionário não é um problema, se você acha que o problema é só o consumo de carne, você está ideologicamente falando, só ideologia, e abrindo mão da ciência. Então, o jatinho é um problema sim. A emissão de gases por esses caras é um problema sim. Então, o consumo de carne é um problema e você está diminuindo o que eu digo aqui no Blá Blá. Então, e você está falando assim, então vamos resolver esse problema aqui. Ó. Vamos parar de comer carne e todos os problemas estão resolvidos. Eu acho que isso é uma simplificação do nosso trabalho. Eu não escolho um problema só, eu falo de mais um problema. Então, para mim, lutar contra as desigualdades, lutar por uma sociedade igual é maior do que as outras coisas. Isso não quer dizer que a gente não tem que falar sobre consumo de carne. Eu não acho, são dados, eu trabalho com isso. Então tá bom, então tá ótimo. Então beleza, então tá bom. Vamos lá, então vamos conversar sobre isso. O problema ele é maior, então tá bom, então vamos parar de consumir carne. E aí qual que é o próximo problema? Aí a gente produz vegetais da pior maneira do Brasil. A gente pode falar sobre isso também, sobre latifúndios produzindo vegetais e de como a produção de soja do Brasil é um problema. Eu posso falar, por exemplo, que os grandes latifúndios brasileiros derrubando floresta são um problema para a produção de carne e outras coisas. Então é isso. Então se eu parar de consumir carne, todos os problemas do mundo estão resolvidos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Thanos, tá? E eu tô dando exemplo do Thanos de propósito. O exemplo do Thanos é um exemplo real, tá? O Thanos vai lá e fala, sabe o que o Thanos fala? Deixa eu... Sabe o que o Thanos fala? O Thanos fala assim, ó. Vou acabar com metade dos seres vivos do universo porque isso vai resolver o meu problema. Isso é uma simplificação do problema, tá? Isso não resolve nada. Então, se eu fizer assim, ó, e acabar com o consumo de carne, o problema do mundo está resolvido? Se sim, se a sua resposta é sim, então tá bom. Agora, se a sua resposta é não, então a gente precisa aumentar a discussão. A gente precisa ampliar a discussão. O Thanos não sabia o básico, tá? Não estou falando que o Huxley não sabe o básico. Segundo ele, ele estuda. Mas se a gente resolver todos os problemas do mundo, a gente faz isso. E acho que é essa a discussão que a gente tem que ter. Agora, sabe, Chega, porque aí eu me perco. Eu me perdo. A Marlene falou, o estalo de dedos funciona um pouquinho melhor para sumir com os bilionários. É isso. E aí eu acho, depois dá uma olhadinha na... Deixa eu ficar quieto, vai. Bebe um cadinho, vou tomar uma aguinha. Uma aguinha de coco, tá acabando minha água. O Daniel falou, mas parar de comer carne gera um impacto maior do que parar de andar de avião. Vamos significar um pouquinho isso, vamos discutir isso um pouquinho. Então, se a humanidade parasse de comer carne, eu já tive essa discussão algumas vezes. Vamos conversar sério e sem individualizar a discussão. Então, vamos lá. O dado que a gente tem é que o 1% mais rico do planeta produz tanta poluição quanto os 50% mais pobres do planeta. E, de novo, a gente está falando de dados. Então, o dado que a gente tem aqui, e isso está ligado ao acúmulo de riqueza e ao consumo. Então, o que a gente está dizendo é que esse 1% aqui, e se a gente pegar o 0,1%, é assustador essa porcentagem também. Se a gente pegar o 0,01%, é assustador essa porcentagem também. Então, vamos lá de novo. Se eu pegar esse 1% aqui da população, esses caras são responsáveis pela poluição dos 50% que estão ali na outra ponta. A hora que eu combato essa desigualdade, essa é uma desigualdade econômica, ela não é uma desigualdade só de poluição, ela é uma desigualdade econômica. A hora que eu combato essa desigualdade, a hora que eu olho e entendo que o problema que a gente tem está muito mais ligado à desigualdade do que a qualquer outra coisa, e esse é o ponto que a gente defende aqui, e não é só a gente que defende esse ponto. Então, a hora que eu olho para isso aqui, eu consigo entender, por exemplo, que esse 1% aqui, ele é responsável pelo consumo de carne. Esse 1% aqui, ele é responsável pelo jatinho. O jatinho é só um exemplo.
O jatinho é só um ponto que chama a atenção aqui no meio. Então, a hora que eu olho para esse 1% aqui e percebo que o consumo desses caras de carne, de roupa, de carro, de jatinho, de telefone, de casa, de água, de tudo, é o que polui, o que 50% do mundo polui. E a hora que eu entendo que se eu combater isso daqui, eu estou combatendo o consumo de carne, eu estou combatendo o acúmulo de renda, eu estou combatendo a mansão, eu estou combatendo tudo que está envolvido nesse 1% aqui, eu estou discutindo num andar um pouco acima do que se eu pegar exemplos pontuais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, no mundo hipotético em que eu convenço 5 bilhões de pessoas a parar de comer carne, isso vai ter um efeito na produção de poluição do planeta? Claro que vai. Isso seria uma coisa que diminuiria o aceleramento da mudança climática? É claro que vai. Então, sim, isso sim resolveria parte do problema. A grande questão é como? Como a gente faz para isso? Então, como que a gente faz para transformar essa população de 5 bilhões de pessoas em pessoas que vão parar de comer carne? Então, a gente precisa, de alguma maneira, passar por uma mudança revolucionária para que esse consumo diminua. Mas se a gente não discutir desigualdade, a gente não vai chegar no ponto que a gente precisa para mudar o mundo de verdade. Então, respondendo ao Huxley, é claro que parar de comer carne muda o mundo. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas é como? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz para que isso aconteça? Então, qual que é o mecanismo que a gente, como sociedade, faz? Eu proponho um mecanismo. A gente precisa, politicamente, combater as desigualdades. A gente precisa, politicamente, lutar por uma mudança para combater as desigualdades. Essa é a questão. Esse é o ponto. Combater desigualdade, para mim, é o ponto. E essa é a discussão que a gente está trazendo no vídeo de hoje. Eu não estou negando que produção de carne é um problema. Eu nunca neguei que produção de carne é um problema. Nunca. O Rony falou, conversando aqui, notei que hoje a periferia está cada vez mais sem árvores, porque não temos mais tempo para fazer a limpeza da rua. Já os ricos têm condições de pagarem a empregada para fazer isso. Rony, você tem toda a razão. E tem a questão de planejamento urbano também, certo? Então, qual que é a questão de planejamento urbano? A questão de planejamento urbano é que as periferias crescem de maneira desorganizada, ligada à desigualdade social. As ruas, e isso são dados de novo, tá? As ruas tendem a ser mais estreitas. A hora que as ruas tendem a ser mais estreitas, elas comportam menos árvores, então você não vai ter canteiro central. Aqui na rua de casa tem o canteiro central cheio de árvore. Você tem uma arborização menor, uma circulação menor de ar. E uma outra coisa que acontece nas periferias, que eu estava lendo um artigo também, é que os materiais usados nas construções acumulam mais calor. Então, além de ficar mais quente, demora mais para esfriar. Então, o que acaba faltando nas periferias é uma mudança de estrutura, porque esse crescimento é desordenado. Nos bairros das pessoas mais ricas, todos esses problemas são resolvidos. Então, as avenidas, as ruas tendem a ser mais largas, as regiões tendem a ser mais arborizadas e as novas construções, elas levam em consideração o bem-estar térmico, tanto interno quanto externo. Então, a grande questão é a questão de que o lugar é pior. E o lugar não é pior porque as pessoas fazem o lugar é pior. O lugar é pior porque ele é pior, porque socialmente ele é pior. E o cuidado que a gente tem que entender, e a coisa que a gente tem que entender nesse rolê, é que a gente não deve individualizar o problema e nem a solução. Então, eu não estou falando que isso foi falado aqui no chat, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu não posso pegar para uma pessoa periférica e dizer que a rua dela é ruim, porque ela mora lá e porque ela é culpada por isso. A gente tem que entender que a construção desse problema é coletiva e a construção da solução para esse problema também é coletiva, tá? Então não adianta nada eu falar assim, não, o cara mora lá, sei lá, em Itaquera, e aí o bairro de Itaquera é uma porcaria porque a população de Itaquera é uma porcaria. Não estou dizendo que o chat disse isso, estou dizendo que tem muita gente que diz isso.
Tá? Então, o cuidado que a gente tem que tomar é para não individualizar o problema. O problema não é individual. O problema é coletivo. Beleza? Certo? Então, se a gente, como sociedade, não resolver, não for mudar esse problema, e aí o que acontece é que as pessoas que têm dinheiro vão colocar ar-condicionado em casa, vão plantar árvore, vão mudar para lugares menos quentes, e as pessoas de outros lugares vão ficar passando calor, certo? O Alambique disse, mas eu acho que também não é assim para plantar uma árvore na calçada. Um cidadão qualquer pode fazer isso ou precisa de fato do município? Precisa de fato do município. Não é individual a solução, Alambique. A questão não é vamos plantar árvores nas calçadas. A gente precisa de um planejamento urbano melhor. A gente precisa fazer cidades melhores. A gente precisa, sim, mudar as cidades. Então, é isso. A Ana falou, a solução que a gente propõe é o fim da propriedade privada dos meios de produção. É exatamente isso. Eu sei que não é, foi isso que eu falei. Desculpe, Alambique, aqui a gente lê o chat. E aí, às vezes, a gente não lê direito. A Flávia falou, é muita viagem minha querer mais árvores na rua. Não é viagem sua, só acho que é super importante a gente entender que não é simples. Principalmente em grandes cidades. Então, árvores, sim, podem se transformar num problema. Então, o que a gente precisa é de um planejamento que envolva mudar a cidade para que ela tenha árvores. Acho que esse é o ponto que é super importante. É a ideia de que o trabalho, de que a mudança da cidade, ela não é uma mudança só de arborização, ela é uma mudança urbanística, para que as pessoas se transportem de maneira inteligente, morem de maneira inteligente e tenham uma qualidade de vida melhor. Então, a ideia é essa. A ideia é que, sim, a gente precisa de mais verde na cidade, só que isso não é simples de fazer. O Samuel falou, isso não é a solução. Fracassou em todos os locais que tentou aplicar isso. Eu discordo plenamente. Acho que a China está aí, o Vietnã está aí. Existem muitos países. A União Soviética deixou de ser agrária para virar uma potência industrial muito rapidamente. A qualidade de vida das pessoas melhorou, Samuel. Então, acho que não fracassou em todos os lugares não. E tem uma outra coisa importantíssima, tá? Para dizer. E aí aqui, Samuel, é uma pergunta para você. O capitalismo teve sucesso? E aí a segunda parte da pergunta é para quem? Então, acho que a gente tem que fazer essas perguntas, assim. A gente sabe a história inteira de onde fracassou. A gente teve sucesso no capitalismo. O capitalismo é um modelo de sucesso que melhorou a vida de todo mundo. Eu acho que essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Então, a pergunta é por que algumas experiências socialistas não deram certo? Se não deram certo mesmo, por que acabaram? Depois que acabou, a vida das pessoas melhorou ou piorou? E os outros exemplos a gente ignora ou a gente chama de capitalismo escondido? Então, é essa a pergunta que a gente tem que sempre fazer. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que passar. Fora o fato de que o Marcelão lembrou aqui, não existe capitalista nesse chat, né? Eu sou trabalhador, né? Então, é isso. Então era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se protejam contra o calor. O calor faz muito mal. A gente está atingindo temperaturas que são extremamente preocupantes. Tentem ficar na sombra. Eu sei que tem um monte de trabalhador que não consegue, mas tentem ficar na sombra. Tentem se manter hidratados. E lembrem-se, tá? Você está mais perto de um lado do que do outro. Você está mais perto de não ter nada do que de ter tudo. Não é porque você tem umas coisinhas que você tá perto do bilionário. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Fiquem bem. Bom 2026. Até a próxima e tchau.